Olá, gente! A aula de hoje será sobre fisiologia do sistema gastrointestinal. Nós vamos abordar a anatomia funcional e a motilidade desse sistema. Como o conteúdo é extenso, nós vamos dividir a nossa aula em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos estudar anatomia funcional e parte da motilidade, falando um pouco sobre mastigação e deglutição. E no vídeo seguinte, nós iremos falar sobre a motilidade gástrica e intestinal. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre a anatomia funcional do sistema gastrointestinal. Bem, a função geral ou a função primária do sistema gastrointestinal é absorver nutrientes e água, e aqui também é interessante colocar os eletrólitos, que passam para a circulação e eliminar os produtos residuais sob a forma de fezes através da defecação. Então, vejam aí a função, é absorver nutrientes, eletrólitos e água e eliminar aquilo que não presta, que não foi utilizado pelo organismo, né, no processo aí de digestão. Bem, aqui nós temos os principais processos fisiológicos que ocorrem no trato gastrointestinal e que vai colaborar para esse processo final, que é a absorção dos nutrientes, água e eletrólitos. Bem, para isso nós vamos contar com os seguintes processos. A motilidade, que vai ser promovida pela parede do trato gastrointestinal, especificamente pela musculatura lisa, que compõe histologicamente essa parede. A contração faz com que o conteúdo contido no trato gastrointestinal seja lançado adiante, no sentido céfalo-caudal. A secreção vai ser promovida tanto pela parede desse trato gastrointestinal, como também nós vamos contar com órgãos que vão colaborar nesse processo de secreção. Alguns órgãos são tidos como anexos ou acessórios, como o fígado, o pâncreas, as glândulas salivares maiores, aonde ambos vão produzir secreções que vão auxiliar no processo da digestão. A digestão, ela tanto pode ocorrer por meios físicos como por meios químicos. Por meios físicos, nós podemos contar aí com o peristaltismo, com a mastigação, com a trituração dos alimentos, com a deglutição, certo? E a digestão, nós vamos contar com auxílio de enzimas digestivas que vão desdobrar os alimentos ou desdobrar os macronutrientes em nutrientes que possam ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, colaborando no processo final, que é a absorção, que consiste justamente em retirar do lúmen do trato gastrointestinal as substâncias que são necessárias para o nosso organismo. Por exemplo, os carboidratos nas formas monoméricas, né? Ou seja, nas formas de monossacarídeos, como a glicose, a frutose, a galactose, aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos, resultantes da digestão das proteínas, e também vamos absorver lipídios nas suas formas também monoméricas, né? Como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia longa, cadeia curta, média, os triglicerídeos, certo? Todos esses nutrientes, eles são necessários para o funcionamento harmonioso do nosso organismo e precisam ser absorvidos. E, por fim, não está aqui, mas é interessante falar sobre a excreção, que consiste na eliminação daquilo tudo que não foi aproveitado, que foi ingerido e não foi aproveitado pelo trato gastrointestinal. Divisão funcional do sistema digestório. Então, o sistema digestório ele vai ser dividido em trato gastrointestinal ou trato digestório, que consiste nesse tubo que faz comunicação com o meio externo, né, através da boca, e lá, no fim, com o ânus.
ok? E os órgãos digestórios anexos, que eu falei previamente, são as glândulas salivares maiores, que vão produzir a saliva, é o pâncreas, é o fígado, certo? Ambos produzindo secreções, no caso do fígado, a bile, no caso do pâncreas, a secreção pancreática, rica em enzimas digestivas, rica em secreção de bicarbonato de sódio, que vai neutralizar o quimoácido proveniente do estômago, que vai chegar ali no duodeno, certo? E mais adiante a gente vai falar sobre essas secreções de forma mais detalhada. Bem, na figura 1 nós temos a divisão anatômica e fisiológica do sistema digestório, onde o tubo digestório, né, ele vai ser constituído pela cavidade oral, que se comunica com a faringe, né, e em seguida nós temos o esôfago, que faz comunicação com o estômago. Do estômago, seguindo adiante, nós temos o intestino, que vai ser dividido em intestino delgado e intestino grosso, ok? O intestino delgado, ele sofre de subdivisão, né? Nós vamos ter o duodeno, o jejunum e o íleo. Essa porção do trato gastrointestinal responsável pelos processos absortivos. O intestino grosso, também conhecido como colo, ele vai ser dividido em seco, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e canal anal. E a abertura final do tubo digestório do sistema trato gastrointestinal ocorre por meio do ânus, ok? Aqui também podemos observar os órgãos auxiliares ou anexos a esse tubo, como o pâncreas, o fígado, que produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, e as glândulas salivares maiores, né? As glândulas parótidas, as glândulas submandibulares e as glândulas submaxilares, ambas produzindo secreções que são lançadas na cavidade oral. No caso da bile e da secreção pancreática, vão ser lançadas no duodeno, na luz duodenal, ok? Então, vamos seguir mais adiante e vamos falar sobre cada uma dessas regiões. Funções básicas das regiões do sistema gastrointestinal. Então, qual a função desempenhada pela cavidade oral? Ingestão do alimento. Então, o alimento vai ser inserido nessa cavidade, certo? Recebimento da saliva por meio das glândulas salivares maiores. Lembrando que também na cavidade oral nós temos as glândulas salivares menores e que a saliva ela consiste de uma mistura de secreções, ok? Mastigação, que vai ser promovida pelos dentes, lembrando que também a língua vai colaborar, bem como as bochechas, ok? Então, essas estruturas todas vão colaborar com o processo de mastigação. Lembrando que o fracionamento do alimento ele ocorre por meio desses órgãos rígidos, que são os dentes. Iniciação da digestão dos carboidratos. Então, as glândulas salivares, principalmente aquelas que produzem uma secreção serosa, como as glândulas parótidas, certo? Que é a glândula que produz de uma forma mais pronunciada a enzima conhecida como alfa-amilase salivar ou ptialina. Então, essa enzima ela vai atuar sobre o amido, promovendo aí a digestão do mesmo. Então, a digestão do alimento já tem início na cavidade oral por meio do desdobramento do amido, promovido pela enzima alfa-amilase. Deglutição. Então, na boca a gente já vai iniciar esse processo, porque a gente vai ver mais adiante que a deglutição ela vai ser dividida em 3 estágios. Então, o estágio oral da deglutição, que é o princípio de tudo, tem início na cavidade oral, com auxílio da língua, que vai empurrar esse alimento para a região posterior, né? Então, todo o movimento da língua vai ser
necessária para empurrar esse alimento, para lançar esse alimento até a faringe. A faringe. Qual a função desempenhada por esse órgão? Recebimento do bolo alimentar da cavidade oral, proveniente já daquela fase que eu falei, da deglutição, que é a fase oral. Então, aqui nós temos a fase faríngea. Continuação autônoma da deglutição, ou seja, aqui não vamos ter mais o controle sobre esse processo. Na fase oral, sim. A partir daqui, não. Esôfago. Vai ser responsável pela condução do bolo alimentar para o estômago. Então, o esôfago ele é um tubo muscular, né, que vai se contrair e essa contração faz com que o bolo alimentar seja propelido adiante. É o que a gente chama de movimento peristáltico, esse tipo de movimento realizado pela musculatura do esôfago. Restrição do refluxo de alimento por meio de esfíncter esofágico inferior. Não só o inferior, mas a gente também vai contar com o esfíncter esofágico superior, que vai evitar que ocorra a deglutição de ar, certo? O esfíncter esofágico inferior vai evitar o refluxo do conteúdo gástrico para esse segmento do trato gastrointestinal. E o superior, né, o esfíncter esofágico superior, vai evitar que o indivíduo deglute ar, ok? Estômago. Quais são as funções desempenhadas por esse órgão? A primeira, armazenamento, reservatório temporário para o alimento. Então, esse órgão, devido à sua natureza estrutural, consegue armazenar aí até 1,5 litro de alimento. Isso sem elevar a pressão interna do órgão. Por isso que o estômago funciona, né, como um órgão responsável também pelo armazenamento temporário do alimento. Secreções de íons de hidrogênio que vai contribuir com a formação do ácido clorídrico, ok? Então, as células parietais, que são células que estão presentes nas glândulas gástricas, vão ser responsáveis pela produção de ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico vai ter a função de destruir micro-organismos provenientes da alimentação e vai também ser responsável pela ativação da pepsina. A pepsina ela é produzida por essas glândulas gástricas na forma inativa, é produzida pelas células principais sob a forma de pepsinogênio. Então, nesse ambiente ácido, vai ocorrer a sua conversão em pepsina, enzima esta que vai ter função de desdobrar as proteínas que estão contidas no alimento. Então, aqui tem início a digestão das proteínas, certo? Por ação da enzima pepsina. Secreção do fator intrínseco. Esse fator intrínseco também vai ser produzido pelas células parietais, que estão presentes nas glândulas gástricas. E esse fator, ele se associa com a cobalamina, ou vitamina B12, formando um complexo. Esse complexo é resistente à ação de enzimas proteolíticas lá do duodeno, fazendo com que essa vitamina ela possa trafegar até o ilho, onde ela vai ser absorvida. Secreção de muco e íons de bicarbonato. Então, como a gente viu, as células parietais elas vão ser responsáveis pela produção de ácido clorídrico. Esse ácido ele é corrosivo para o epitélio que reveste a parede do estômago. Então, a medida protetiva foi a síntese e excreção de muco esse que forma uma barreira, e além do mais, uma barreira física. Além do mais, nós vamos contar com a síntese e excreção de íons de bicarbonato, que tem a função de neutralizar esse ácido clorídrico,
por meio de reações que vão acontecer aí, ok? Então, a secreção de muco e íons de bicarbonato garante a proteção da mucosa gástrica. Secreção de água. Então, o estômago também produz um volume considerável de água, haja visto que a água ela vai ser necessária para diluir o ácido clorídrico, que é produzido pelas células parietais, bem como também a enzima pepsina, ela precisa de água, porque a lise dos macronutrientes, para que aconteça, há a inserção de moléculas de água, ok? Então, a pepsina, ela cliva os macronutrientes através da inserção, no caso aí, as proteínas, por meio da inserção de moléculas de água nas suas ligações, né? Atividade motora para misturar as secreções com o alimento ingerido. Então, assim como o esôfago, o estômago é constituído também por camadas de músculo liso. E esse músculo tem atividade contrátil e garante que o conteúdo gástrico, né, ou seja, as secreções, o alimento ingerido, se misturem para que os processos de digestão assim aconteçam, para que a enzima pepsina possa atuar sobre as proteínas, até o ácido clorídrico tem essa ação digestiva, promovendo também, até certo modo, a digestão dos alimentos, e com isso, garantindo que ocorra a formação de uma mistura homogênea, conhecida como quimo, certo? Atividade motora que regula o esvaziamento do conteúdo para o interior do duodeno. Então, além de promover essa atividade motora de mistura, o estômago também vai promover a atividade motora que vai garantir o esvaziamento gástrico, certo? Promovendo aí a saída de certo volume de conteúdo para o segmento seguinte, ou seja, para o duodeno, certo? E isso vai acontecer de uma forma muito coordenada para que o segmento seguinte, ou seja, o intestino delgado, possa promover os processos seguintes, que consiste na digestão restante dos nutrientes e o processo de absorção. E isso requer um certo tempo. Então, existe essa coordenação das funções entre esses dois segmentos do trato gastrointestinal, entre o estômago e o intestino delgado, certo? Tem que estar sincronizada aí as suas atividades para que o intestino possa absorver o conteúdo em tempo certo e o estômago também possa promover os seus processos em tempo hábil. Intestino delgado. Então, a gente até falou um pouco sobre a função, né? Mas vamos lá. Então, o intestino delgado, ele é responsável pelo recebimento do quimo do estômago e as secreções do fígado e do pâncreas, ou seja, a secreção biliar e pancreática. O intestino delgado também vai ser responsável pela redução do quimo, quimicamente e mecanicamente. Quimicamente, por meio da ação das enzimas contidas na secreção pancreática. Mecanicamente, por meio da ação da bile, que contém ácidos biliares ou sais biliares que vão quebrar as moléculas de gordura, fracionar as moléculas de gordura, permitindo que a lipase pancreática possa atuar de forma satisfatória sobre essas partículas, certo? Reduzindo essas gotículas de gordura e, consequentemente, aumentando a área de superfície para a atuação das enzimas lipolíticas. Absorção dos nutrientes. Então, é aqui que vai acontecer a absorção dos nutrientes, principalmente no duodeno e no jejum proximal.
Outras substâncias vão ser absorvidas lá no íleo, como, por exemplo, os sais biliares, a própria cobalamina, como já foi falada, certo? São substâncias que vão ser absorvidas lá, na região do íleo. Condução dos resíduos por peristaltismo para o intestino grosso. Então, aquilo que não foi absorvido, né, com relação a esse conteúdo gastrointestinal, vai ser lançado no segmento seguinte, que é o intestino grosso. E essa condução vai ser promovida por movimentos peristálticos. Lembrando que aqui no intestino delgado também vai acontecer movimentos de mistura e movimentos peristálticos, ok? Impedimento do refluxo dos resíduos intestinais do intestino grosso. E aqui nós vamos contar com a válvula iliocecal, que contém o esfíncter, que recebe o mesmo nome, né? O esfíncter iliocecal. Então, é uma estrutura que vai impedir que ocorra esse refluxo dos conteúdos do intestino grosso para o intestino delgado, ok? Bem, com relação ao intestino grosso, desempenha as seguintes funções: recebimento dos resíduos indigestos do intestino delgado, como já foi falado, absorção de água e eletrólitos, formação, armazenamento e eliminação das fezes, processo conhecido como defecação. E aqui na figura 2 nós temos o sistema gastrointestinal como uma máquina que desempenha funções digestivas, absortivas, imunológicas e excretoras. Então, a cavidade oral com a função aí de cortador, haja visto que promove a mastigação, né? Que consiste na trituração do alimento, reduzindo aí o seu tamanho e permitindo que as secreções possam atuar de forma satisfatória. Nós vamos ter o liquidificador, esterilizador ácido e reservatório, representado pelo estômago. Em seguida, nós temos o fornecedor de detergente, que é o fígado, né, que produz a bile, e a bile contém os sais biliares, que são responsáveis pela emulsificação da gordura, tendo essa ação detergente. Nós temos os compartimento de reação, aqui consiste no duodeno, que vai receber tanto a secreção proveniente da vesícula biliar, ou seja, a bile, como também a secreção pancreática, sendo o pâncreas o fornecedor de enzimas e também responsável pela função de neutralizar o quimoácido proveniente do estômago, então fornecedor de enzimas e neutralizador. Ok? Então, quando o quimoácido chega aqui, ele vai ser neutralizado graças à presença de bicarbonato de sódio que está contido na secreção pancreática. Superfície catalítica e absortiva, sendo representada pelo intestino delgado, né, os demais segmentos, e a gente viu que o duodeno e o jejum proximal tem essa função. Isso não quer dizer que o íleo também não tenha, também tem, mas aí outras substâncias é que vão ser absorvidas nessa região. Bem, câmara de combustão de resíduos, dessecador e compressor. Quem vai fazer essa função é o intestino grosso. Câmara de combustão, porque aqui nós vamos contar com bactérias colônicas, que vão ser responsáveis pelos processos, né, de fermentação daquela massa de conteúdo gastrointestinal proveniente do intestino delgado. Então, essas bactérias elas vão fermentar essas substâncias, às vezes produz algumas outras substâncias que são absorvidas na parte proximal do intestino grosso, como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, que são voláteis, então acaba sendo absorvidos, mas é resultante da atividade
metabólica dessas bactérias. Dessecador, porque vai ocorrer o processo de reabsorção de água e íons. E compressão, porque vai ocorrer a formação da massa fecal, compactando esse resto de alimento para que possa ser eliminado através do ânus, né? Sendo eliminado para o meio externo por meio da defecação. E, por fim, nós temos o dispositivo de controle de emissão, o ânus, certo? Então, aqui nós vamos contar com músculos que vão fazer essa regulação, né? O músculo anal interno e externo. Aquele que a gente tem controle é o externo, tá? Ele está sob o controle da nossa vontade. Funções básicas dos órgãos digestórios anexos. Então, vamos falar dos dentes, que vão ter a função de segurar, rasgar, cortar, esmagar, moer os alimentos ingeridos. Lembrando que um adulto contém 32 dentes, né? Onde inicialmente, na fase da infância, né? No período da infância, nós temos a dentição decídua, cujo número de dentes são 20. São substituídos, né, na infância por os dentes permanentes, que é essa dentição que permanece na fase adulta. A língua é responsável pela movimentação do alimento no interior da boca, permitindo que esse conteúdo se misture com as secreções, no caso a saliva. Ajuda na deglutição e é responsável pelo processo da gustação. Já visto que a língua contém receptores que permitem esse sentido. As glândulas salivares, cuja função é a produção de saliva. Essa saliva, ela tanto tem uma constituição serosa como também mucosa. E é produzida por 3 pares de glândulas, né? As glândulas parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Lembrando que recentemente foi descoberto mais um par de glândulas, que são as glândulas tubárias, certo? Essas glândulas, elas estão localizadas atrás do nariz e acima do palato, certo? Numa área central da cabeça. O fígado vai ser responsável pela produção da bile pelos hepatócitos. Isso aqui que eu estou falando é a função digestória desenvolvida ou desempenhada pelo fígado, ok? Vesícula biliar vai ser responsável pelo armazenamento da bile quando o intestino delgado está vazio de alimento. Esse armazenamento da bile na vesícula biliar vai ocorrer no período interdigestivo, ok? No período digestivo ocorre o seu esvaziamento, bem como também a secreção contínua de bile promovida pelo fígado, certo? Pâncreas é responsável pela produção da insulina e glucagon, no caso, corresponde à porção endógena. Essa secreção é promovida pelas ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. E também nós vamos ter a produção de suco pancreático promovido pela porção exógena, certo? Pelas células acinares. Esse suco pancreático, ele é rico em enzimas que vão desdobrar todos os 3 tipos de nutrientes, né? Os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Nós vamos também contar com bicarbonato de sódio em sua constituição, que vai ser responsável pela neutralização do quimoácido, que eu já falei. Esfíncteres. O que são essas estruturas? São estruturas musculares que separam regiões do trato gastrointestinal. Então, aqui na figura 3, nós temos a divisão em segmentos do sistema gastrointestinal. Percebam que nós vamos ter aqui em
separando um segmento do trato gastrointestinal do outro, a presença dessas estruturas musculares, que são os esfíncteres. Então, separando a faringe do esôfago, nós temos o esfíncter esofágico superior. E separando o esôfago do estômago, nós temos o esfíncter esofágico inferior. Com relação ao estômago, separando este do intestino delgado, nós temos o esfíncter pilórico. O piloro consiste na abertura do estômago para o duodeno. É aí onde vai ocorrer o esvaziamento gástrico. Separando o intestino delgado do grosso, nós contamos com o esfíncter iliocecal. E, por fim, nós temos os esfíncteres interno e externo anal, certo? A função: isolar uma região do trato gastrointestinal da seguinte e possibilitar a retenção seletiva do conteúdo do lúmen ou impedir o refluxo. Nesse caso, também pode acontecer desse esfíncter fazer ambas as funções, ou seja, reter o material e impedir o seu refluxo, que é o que acontece com o estômago, certo? Então, consegue manter temporariamente o conteúdo gástrico aí dentro e também permite que não ocorra refluxo, tanto superiormente, por meio do esfíncter esofágico superior, no caso do refluxo, ou que ocorra um esvaziamento sem antes acontecer os processos digestórios, né, adequados, certo? Então, nós também contamos com o esfíncter pilórico, certo? Então, perceba a delimitação aqui desse órgão por meio desses dois esfíncteres. Organização da parede do sistema gastrointestinal. Tabela 1, as camadas da parede do sistema gastrointestinal. Bem, então nós temos a primeira camada, que é mais interna. Ela vai ser constituída por epitélio colunar simples. Esse tipo de epitélio vai estar presente no estômago e no intestino, certo? Ou por epitélio pavimentoso estratificado, que vai estar presente na cavidade oral e também na faringe e esôfago. Em seguida, acima desse epitélio, nós vamos ter a lâmina própria, que é constituída de tecido conjuntivo frouxo, contendo fibras de colágeno e elastina, capilares, nódulos linfáticos, formando o GALT, que é o tecido linfático associado ao trato gastrointestinal, vasos linfáticos e fibras nervosas. Logo abaixo da lâmina própria, nós temos a muscular da mucosa, que é constituído por tecido muscular não estriado, tecido muscular liso, e vai ser responsável pela motilidade das vilosidades, ok? A segunda camada é a submucosa, ela vai ser constituída de tecido conjuntivo frouxo, contendo fibrilhas de colágeno e elastina. Também nós vamos observar a presença de troncos nervosos, vasos sanguíneos e também vasos linfáticos de maior calibre. Há a presença de glândulas, né, que são invaginações ou pregas da mucosa. E o plexo submucoso. Esse plexo submucoso corresponde ao sistema nervoso entérico, a parte dele, certo? A gente vai ver que o sistema nervoso entérico vai ser constituído por dois tipos de plexo, né? Então, primeiro, o plexo submucoso, que está presente na camada submucosa. A terceira camada é a camada muscular, vai ser constituída por camada circular interna, de tecido muscular não estriado. Em seguida, nós temos o plexo mioentérico, que é essa segunda porção do sistema nervoso entérico, e logo em seguida nós temos a camada longitudinal externa de tecido muscular liso. Então, percebam que a muscular vai ser formada por duas camadas de músculo liso, uma camada circular
e uma camada longitudinal. Entre essas camadas, nós temos o plexo mioentérico, ok? E, por fim, nós vamos ter a serosa ou adventícia, que vai ser constituída por epitélio pavimentoso simples, o mesotélio e tecido conjuntivo frouxo subjacente. Figura 4. Organização geral das camadas que compõem a parede do trato gastrointestinal. Então, aqui nós vamos perceber as 4 túnicas ou 4 camadas. A primeira dela, a mais interna, figura 4. Organização geral das camadas que compõem a parede do trato gastrointestinal. Então, percebemos aqui a presença das 4 túnicas, né? A primeira delas, a mucosa, que mantém contato com o lúmen desse trato gastrointestinal. É revestido, como a gente viu, dependendo de qual segmento faz parte, nós vamos ter tanto o epitélio colunar como o pavimentoso estratificado. Sim, no entanto, aqui nós temos um fragmento de intestino delgado. Como é que eu sei disso? Pela presença das vilosidades. Então, só vou encontrar as vilosidades intestinais no intestino delgado, que são estruturas que vão aumentar a área de superfície desse segmento do trato gastrointestinal, garantindo maior eficiência do processo de absorção, ok? Então, essa primeira camada, que é a mucosa, ela vai contar com epitélio de revestimento, que, como eu falei, pode ser por epitélio pavimentoso estratificado ou colunar simples. Logo abaixo nós vamos ter a lâmina própria, que vai dar suporte a esse epitélio. E em seguida nós temos a muscular da mucosa, como podemos observar aqui nessa linha mais grossa. Aqui nós temos um linfonodo associado à mucosa, ok? Ou GALT, como queira. Bem, em seguida nós temos a segunda camada, que é a submucosa. Observem aqui a glândula da submucosa, cuja secreção vai ser lançada para o lume por meio de ductos. Logo em seguida nós temos a terceira camada, que é a camada muscular. Mas antes de falar nela, também é interessante aqui de identificar o plexo submucoso, que, como eu falei anteriormente, está localizado na submucosa. Então, vimos que a camada muscular vai ser constituída por uma camada muscular externa, circular, e uma interna, que é longitudinal. Entre elas, nós vamos ter o plexo mioentérico. E envolvendo externamente, nós temos uma adventícia ou uma serosa, mesentélio mais tecido conjuntivo subjacente. Figura 5, comparação entre a morfologia da superfície do epitélio do intestino delgado e a do cólon. Figura 5, comparação entre a morfologia da superfície do epitélio do intestino delgado e do cólon. Então, no intestino delgado, nós vamos observar no seu epitélio de revestimento a presença de vilosidades. Essas vilosidades consistem em dobras ou pregas da mucosa, aumentando a área de superfície para os processos de absorção, como foi falado. Percebam também que há a presença de criptas, que são invaginações do epitélio, garantindo também que processos aconteçam. Então, essa área aqui nós vamos contar com células de natureza mitótica, que vão ser responsáveis pela substituição das células epiteliais aqui da vilosidade. Nessa região também da cripta vai acontecer a secreção de água e de íons, que são essenciais para o processo de digestão que acontece nessa região, na luz do trato gastrointestinal, ou lúmen, certo? E logo abaixo nós temos o cólon, que, como eu falei, não vai apresentar vilosidades, mas sim criptas. Essas criptas vão ser responsáveis pela manutenção da população de células que formam esse epitélio de revestimento, por conter células
com atividade mitótica intensa, e também vai ocorrer os processos de absorção nessa região, no caso de absorção de água e eletrólitos. Mecanismos reguladores do trato gastrointestinal. Então, nós vamos ter a regulação endócrina, que vai ser promovida aí por meio da síntese e excreção de hormônios. Vai ser promovido por células enteroendócrinas, que estão localizadas na região da mucosa, ou seja, estão presentes no epitélio de revestimento, ok? Bem, então, com relação à regulação endócrina, processo pelo qual a célula sensora, que é uma célula enteroendócrina, responde a um estímulo, secretando um peptídeo ou hormônio regulador que vai viajar pela corrente sanguínea até a célula-alvo situada em um lugar ou um local distante de onde ocorreu a sua secreção, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, nós temos a célula sensora que produz o hormônio, cai na corrente sanguínea e vai atingir a célula-alvo que contém um receptor específico para esse hormônio, ok? Lembrando que essa célula-alvo está situada distante. Aqui eu posso falar de alguns hormônios gastrointestinais importantes, como, por exemplo, a secretina, a colicistocinina, a secretina, motilina e o hormônio polipeptídico insulinotrópico dependente de glicose. Outros hormônios também são sintetizados e excretados pelo trato gastrointestinal. No entanto, as suas células-alvo podem estar localizadas fora. Um exemplo de hormônio assim é a grelina. Ela é produzida no estômago, cai na corrente sanguínea e vai atuar, né? A sua célula-alvo vai estar localizada no córtex cerebral. Tipos de células endócrinas. Então, nós vamos ter células do tipo aberto e células do tipo fechado. As células do tipo aberto vão estar localizadas no epitélio de revestimento, tendo contato com o lumen intestinal, como podemos observar aqui na figura. Então, aqui nós temos o ápice das células, temos essas vilosidades aqui, que são sensíveis ao conteúdo do lumen, certo? A secreção vai ocorrer na região basolateral da célula, onde nós podemos observar inúmeros grânulos que são exocitados, fazendo com que ocorra a liberação desses hormônios. Na figura 7, nós temos a micrografia eletrônica de célula enteroendócrina do tipo fechado. Um exemplo dessa célula é a célula semelhante à enterocromafim, que é responsável pela síntese e excreção de secretina. Esse tipo de célula aqui é tipo aberto. Nós podemos citar como exemplos as células secretoras de gastrina, colicistocinina, secretina, polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, motilina, certo? Então, são desse tipo. Regulação parácrina. Então, percebam aqui na figura que eu tenho uma célula sensora que produz e secreta um mediador parácrino, que pode ser um mensageiro químico ou um peptídeo regulador, que é lançado na vizinhança aqui e vai atuar nas células-alvo que estão localizadas nessa região. Essa célula-alvo muitas vezes não é do mesmo tipo, certo? Ou pode ser que seja. Aí, no caso, nós temos uma regulação autócrina, ok? Quando esses receptores atuam na própria célula. Bem, então vamos falar um pouquinho desse tipo de regulação. Processo por meio do qual um mensageiro químico ou peptídeo regulador é liberado por célula sensora, frequentemente uma célula enteroendócrina, o qual se difunde pelo espaço intersticial e age sobre as células-alvo próximas.
Exemplos de secreção parácrina é a secreção da histamina, produzida por células semelhantes a enterocromafins. Outro exemplo, nós temos a somatostatina também, certo? E por aí vai, ok? Regulação neural. Então, ocorre quando um neurotransmissor é liberado por terminação nervosa que vai estar localizada no trato gastrointestinal e age sobre a célula inervada por esse neurônio. Bem, com relação à inervação do trato gastrointestinal, nós vamos contar com o sistema nervoso extrínseco, ou seja, o sistema nervoso autônomo, e pelo sistema nervoso intrínseco, representado pelo sistema nervoso entérico. O que é interessante aqui de falar é que o sistema gastrointestinal, ele conta com um sistema nervoso próprio. Então, em nenhum outro sistema do nosso organismo, nós vamos encontrar um sistema nervoso presente, próprio, que tem uma autonomia. Hierarquia do controle neural do funcionamento gastrointestinal. Bem, então aqui nós temos os estímulos, onde vão ser captados pelos sensores. Esses sensores, eles tanto podem ser de natureza química ou mecânica. Essa informação vai ser conduzida para o encéfalo e medula espinal, aqui envolve o sistema nervoso autônomo, que envia uma resposta para o sistema nervoso entérico, que vai integrar essa resposta, promovendo, por meio de nervos efetores, motilidade, secreção ou fluxo sanguíneo. Aqui é quando eu tenho o sistema nervoso autônomo colaborando com o funcionamento, colaborando conjuntamente com o sistema nervoso entérico na execução de uma determinada função. Eu posso também perceber que o sistema nervoso entérico, ele pode executar essa resposta sem a intervenção do sistema nervoso autônomo, porque o sistema nervoso entérico, ele tem essa autonomia. O sistema nervoso autônomo aqui funciona apenas como modulador da resposta, podendo intensificar ou diminuindo a resposta, ok? Motilidade do sistema gastrointestinal. A mastigação vai ser abordada a partir de agora, que tem como definição é o ato de mastigar, gera os movimentos necessários para a redução do alimento a partículas com alguns centímetros cúbicos para que ocorra a mistura de forma apropriada com a secreção salivar, ok? Então, eu preciso reduzir o alimento ingerido para que ele possa, assim, ser misturado com a secreção salivar e, consequentemente, ocorra a formação desse bolo alimentar. Principais estruturas requisitadas para a mastigação. Então, nós vamos contar com os dentes, no caso, os incisivos, que vão ter a função de cortar o alimento, os caninos, que têm a função de segurar e rasgar o alimento, e premolares e molares, que têm a função de esmagar, de moer, de triturar o alimento, certo? Então, são essas as funções desempenhadas pelos dentes, de acordo com cada tipo de dente. Haja visto que a nossa espécie é uma espécie heterodôntica, né? Ou seja, nós temos diversos tipos de dente. As funções: cortar, segurar, rasgar, esmagar e moer. Músculos da mastigação. Nós vamos contar com os pares de músculo temporal, masseter, pterigoide medial e lateral. As funções desempenhadas pelos músculos da mastigação são levantar, lateralizar e protrair a mandíbula. Vai ser inervado pelo nervo mandibular. Controle. Então, nós temos o sistema nervoso central controlando o processo da mastigação, aonde a área localizada nos núcleos do tronco encefálico vão ser responsáveis
por tal processo. No entanto, a estimulação de áreas reticulares específicas, localizadas no centro do paladar, também vão acabar colaborando com esse controle, bem como também a estimulação de áreas específicas próximas ao centro do paladar e do olfato, ou seja, hipotálamo, amígdala e córtex cerebral. Reflexo da mastigação. Bem, tudo vai iniciar com a inserção, com a introdução do alimento na cavidade oral. Quando o alimento é inserido nessa cavidade, ocorre a inibição reflexa dos músculos da mastigação, fazendo com que a mandíbula abaixe. Quando a mandíbula abaixa, vai ocorrer o reflexo seguinte, que é conhecido como reflexo de estiramento dos músculos mandibulares. Então, a mandíbula abaixou, ocorre esse reflexo porque a musculatura se estirou, fazendo com que ocorra a contração reflexa, promovendo a elevação da mandíbula, né, causando aí o encerramento dos dentes e compressão do bolo alimentar contra as paredes da cavidade oral. Deu para entender mais ou menos o que é que acontece? Alimento na boca, inibição reflexa dos músculos da mastigação, mandíbula baixa. A mandíbula baixou, estirou os músculos, ocorre o reflexo de estiramento dos músculos mandibulares, contração reflexa, fazendo com que ocorra a elevação da mandíbula e, consequentemente, o encerramento dos dentes e compressão do bolo alimentar contra as paredes da cavidade oral. E esse processo ele vai se repetir sucessivamente, porque a partir do momento que o bolo alimentar bate nas bochechas, né, na mucosa jugal, o processo é repetido sucessivamente, ok? Até que o alimento ele seja reduzido de forma satisfatória e também ocorram os processos, né, de mistura com a saliva de forma adequada até que possa ser deglutido. A importância da mastigação. Rompe as membranas de celulose das frutas e dos vegetais crus, permitindo que as porções nutritivas sejam digeridas. Tritura o alimento em partículas bem pequenas para que as enzimas digestivas atuem sobre as suas superfícies. Previne a escoriação do trato gastrointestinal e facilita o transporte do alimento para os sucessivos segmentos do trato gastrointestinal. A deglutição. Definição. É o ato de engolir o bolo alimentar, deslocando-o da boca para o estômago através do esôfago. E aqui, como eu falei, a gente vai contar com algumas fases, viu? Para que esse processo assim aconteça. Bem, assim sendo, nós vamos ter 3 fases da deglutição: a fase oral, a faríngea e a esofágica. A fase oral, ela tem início na cavidade oral, como bem sabemos, e inicia o processo da deglutição. É um ato voluntário, o indivíduo ele tem controle desse processo. Ele pode, né, inclusive, engolir, né, uma cápsula de remédio sem a necessidade de mastigá-lo. A fase faríngea corresponde à passagem do alimento pela faringe. Aqui já é um ato involuntário. E o esofágico transporta o alimento da faringe ao estômago, também fase involuntária. Estágio oral da deglutição. Como vimos, é uma ação voluntária, onde o alimento é, uma vez misturado, triturado, né, formando aí o bolo alimentar, vai ser empurrado e comprimido pela pressão da língua contra o palato até a região da orofaringe. O estágio seguinte, que é o estágio faríngeo da deglutição, vai acontecer os seguintes eventos. O bolo alimentar, ao passar pela abertura da faringe, vai estimular
células receptoras epiteliais que estão localizadas nessa região, que são conhecidas como somatosensoriais, células somatosensoriais, fazendo com que ocorra a geração de impulsos até o tronco encefálico, onde esse tronco encefálico processa a informação e envia uma resposta, promovendo a contração dos músculos faríngeos de forma automática. Bem, com relação ao reflexo, temos aqui a descrição. Então, o palato mole é empurrado para cima, fechando a parte posterior da cavidade nasal, como podemos observar nesse GIF, certo? Então, percebam a língua comprimindo e empurrando o bolo alimentar para a orofaringe. Ao chegar na orofaringe, o palato mole, ele vai ser empurrado para cima, fechando a parte posterior da cavidade nasal, evitando que esse conteúdo possa refluir para essa cavidade. As pregas palatofaríngeas vão formar uma fenda por onde o bolo alimentar passa para a orofaringe. Ocorre a aproximação vigorosa das cordas vocais e tração da laringe com movimentação para trás da epiglote, fazendo com que ocorra o fechamento da glote e, consequentemente, impedindo que o bolo alimentar passe para a região ou para a área respiratória, né? E isso evita o engasgo. Quando é que acontece o engasgo? Quando não ocorre esse fechamento de forma apropriada, ou seja, a glote não é fechada pela epiglote. Quarto, o movimento para cima da laringe puxa e dilata a abertura do esôfago, fazendo com que ocorra o relaxamento do esfíncter esofágico superior, certo? E garantindo que o bolo alimentar possa passar para o esôfago. A contração da parede muscular da faringe impulsiona o alimento para o estômago. Então, é aqui onde é gerada a onda peristáltica primária, ok? Através da contração da camada muscular da faringe, ok? Bem, então é aqui que vai acontecer a geração da onda peristáltica primária. A contração da parede muscular da faringe é ela que vai gerar esse tipo de movimento. E a duração do processo, cerca de 2 segundos. É aqui que também nós vamos perceber a interrupção da respiração temporariamente em qualquer fase do ciclo respiratório. É justamente no momento em que ocorre o fechamento da glote pela epiglote. Estágio esofágico da faringe. Então, nós vamos perceber 2 tipos de movimentos peristálticos. O peristaltismo primário, que foi gerado pela contração da musculatura da faringe, e o peristaltismo secundário. O peristaltismo primário, ele é a continuação da onda peristáltica que começa durante o estágio faríngeo da deglutição. A duração, cerca de 8 a 10 segundos, ou 5 a 8 segundos em posição ortostática, ou seja, em pé. E a velocidade de condução de 1 a 3 centímetros por segundo. Com relação ao peristaltismo secundário, são ondas que vão resultar da distensão do próprio esôfago pelo alimento retido, e estas ondas continuam até o completo esvaziamento do estômago. Aqui nós vamos contar com o sistema nervoso entérico garantindo esse tipo de movimentos, ok? O peristaltismo secundário resulta da resposta do sistema nervoso entérico aqui. Bem, 1/3 do esôfago superior, ele vai ser constituído por músculo estriado, da mesma forma que acontece também lá com a faringe, né? Então, a musculatura da faringe é constituída de músculo estriado. E aqui, com relação a esse músculo estriado, ele vai ser inervado por fibras nervosas motoras dos nervos glossofaríngeos e vago.
Já os 2/3 restantes do esôfago inferior contém músculo liso e vai ser inervado por nervos vagos conectados ao sistema nervoso entérico. Então, os nervos vagos aqui, eles vão mediar a resposta, né, estando aí integrados com o sistema nervoso entérico. Função do esfíncter esofágico inferior, esfíncter gastroesofágico. Então, o esfíncter, como a gente viu, ele vai estar separando, né, o estômago do esôfago. Ele tem um comprimento de cerca de 3 centímetros, certo? Consiste de um espessamento do músculo circular esofágico, formando aí o esfíncter esofágico inferior, que se mantém tonicamente contraído em condições normais. Quando é que ele relaxa? Quando ocorre o relaxamento receptivo, quando a onda peristáltica ela está progredindo, chegando próximo a essa região, então nós vamos ter o relaxamento receptivo dessa área, certo? Então, o esfíncter relaxa, bem como também a região do fundo do estômago vai relaxar justamente para receber esse bolo alimentar. A pressão intraluminal, ou seja, a pressão existente nesse esfíncter esofágico inferior é de cerca de 30 milímetros de mercúrio. E como eu falei, a sua abertura vai ser promovida pelo relaxamento receptivo, que é quando a onda peristáltica está progredindo e aí ela, antes de chegar, já promove esse relaxamento para garantir que o conteúdo esofágico, né, no caso o bolo alimentar, seja lançado no estômago. A função do esfíncter esofágico inferior é evitar significativo refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Isso não quer dizer que não aconteça, acontece, certo? Mas existem estruturas protetivas, né, que vão garantir que não ocorra lesão do esôfago, como, por exemplo, nessa região mais distal do esôfago, nós vamos contar, por exemplo, com a camada de muco, certo? Que vai proteger essa região de eventuais refluxos gástricos, ok? Porque isso, se acontecer de forma recorrente, acaba lesionando o segmento do trato gastrointestinal, o esôfago, e isso a gente não quer. É o que acontece, por exemplo, na doença do refluxo, né? Então, o indivíduo ele tem esse refluxo constantemente e acaba, né, lesionando acaba lesionando a região esofágica. Bem, então aqui a gente conclui essa primeira parte e logo em seguida nós vamos para a nossa segunda aula.